Olá, eu sou Marcelo Vieira, cirurgião oncológico. Recentemente eu escrevi um capítulo sobre câncer de colo de útero e gestação. E vou então aqui nesse vídeo compartilhar um pouquinho das informações que eu fiz e eu tenho da revisão bibliográfica que eu fiz. Bom, como a gente sabe, o câncer de colo de útero é um dos cânceres mais encontrados durante a gestação. E 50% deles são descobertos na fase pré-natal. Bom, 1,5 a 12 mulheres a cada 100 mil são as que têm o câncer de colo de útero. Então, apesar da incidência não ser tão alta, nós temos aí uma grande expectativa e uma ansiedade muito grande, tanto para a parte da paciente quanto para a parte do médico em que vai fazer esse tratamento. Porque aqui a gente envolve tanto o prognóstico da paciente, o desejo oncológico nosso, como o desejo da paciente e, na maioria das vezes, manter a gestação. Quando a gente fala em tumor de colo de útero e gestação, nós temos que pensar sempre a primeira coisa no estadiamento. O estadiamento ele é estadiamento semelhante ao feito para paciente não gestante, e nós seguimos as recomendações e os guidelines da FIGO. Então, a gente precisa colocar a paciente dentro do estadiamento para decidir sobre o tratamento dela. Geralmente, a paciente ela tem o desejo de manter ou não manter a gestação, e isso vai ser discutido muito amplamente com a paciente. O que foi visto é que as pacientes tratadas em locais não especializados tinham a maior chance de interrupção da gestação. Como esse é um caso que necessita muitas das vezes da particularização do caso, se identifica-se então o fato de nós alocarmos essa paciente para uma instituição em que tenham cirurgiões e ginecologistas expertos nesse tratamento, para ter um desfecho melhor. Bom, quando a gente levar em consideração o tratamento, nós vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, o estadiamento, como eu já havia comentado, a histologia da lesão e o desejo da paciente em manter ou não manter esse tratamento. Quando a gente se encontra a paciente grávida, uma preocupação principal na cirurgia é não levar à hipotermia da mãe, apesar do tratamento que você escolher e individualizar. Quando nós discutimos sobre esse tratamento, didaticamente fica fácil se nós dividirmos a paciente entre 22 a 25 semanas antes ou após esse período. Nós temos, como vocês sabem, os estadiamentos que são indicados à cirurgia. São os estadiamentos iniciais com tumor até 4 centímetros. Então, se nós tivermos aquela paciente que não quer manter a gestação, pode-se optar pelo tratamento completo, então inicial aí, que envolve ou a conização, ou a traquelectomia simples, ou até mesmo a esterectomia radical, com a pesquisa do sentinela e linfadenectomia pélvica, com o útero, que a gente chama de útero cheio ou não, né? Quando você faz a cirurgia com o feto dentro do útero. Se a paciente desejar manter a fertilidade, nós vamos tomar cuidado com o estadiamento. Se nós pegarmos aquela paciente com uma lesão microscópica ou estadiamento 1 a 1, sem infiltração linfovascular, a tendência da literatura é realizar uma conização simples e a paciente ficar sendo tratada, ou o que nós chamamos aí de traquelectomia simples, há pequenos detalhes de diferença entre os dois. Caso a gente pegue aquela paciente 1A2 até um B1 menor que 2 centímetros, sem infiltração linfovascular, vejam que a infiltração linfovascular ela torna-se um fator de risco bem importante por causa de impactar no prognóstico da paciente. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer a avaliação linfonodal e aqui um cuidado especial na técnica que vai ser utilizada, se você for utilizar a pesquisa do linfonodo sentinela, que a gente viu aí que os corantes azuis, ou tanto o azul patente ou o metileno, devem ser evitados. A gente tem o tecnécio descrito na literatura
com uma segurança maior, e hoje em dia está sendo muito discutido sobre o verde de indocianina, que apesar de não ter amplos estudos com ele, os pequenos séries de casos publicados mostram baixos efeitos colaterais para o feto. Então a gente pode utilizar esse corante, e a gente sabe que a curva de aprendizado é menor quando a gente utiliza esse corante. Bom, então se a gente optar por 1A2 e 1B1 sem invasão linfovascular e com as lesões menores que 2 centímetros, a gente sabe que ela garante um melhor prognóstico. Então a gente poderia fazer uma conduta mais conservadora, mas é importante a avaliação linfonodal. Se a gente pegar esses mesmos tumores com invasão linfovascular, e são lesões que precisam, aí na maioria das vezes, de uma traquelectomia radical. O que tem se descrito é que os efeitos adversos ou as complicações após a traquelectomia radical versus a traquelectomia simples são maiores. Então tenta sempre postergar esse tratamento, mas caso for indicar este tipo de tratamento, é uma possibilidade e pode ser utilizado. Se as lesões for maior que 2 centímetros, entre 4 centímetros, e a paciente, deseja manter a fertilidade, o ideal é que se discuta com a equipe multidisciplinar para estar fazendo uma quimioterapia neoadjuvante. E após a gestação, aí a paciente pode então ser submetida ao tratamento que for conveniente, radical oncológico, no momento após a gestação. Bom, sempre perguntas também, tem umas dúvidas sobre a via de parto. Se nós pegarmos aquela paciente que o tumor era 1A1, a literatura explica sobre o parto via vaginal, sem problema algum. Caso as lesões forem piores eu falo em termos de um prognóstico pior e um estadiamento maior, orienta-se então a paciente fazer a cesariana. Bom, espero que alguma das informações aqui tenham surtido algum efeito de reflexão e possa ter ajudado no dia a dia. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre a metodologia da cirurgia, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.